Olá pessoal, boa tarde. Gente, hoje nós vamos estudar, certo? Ver um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, tá ok? Essa semana a gente vai estudar um pouco sobre ele. Primeiro, antes de a gente ir para o Teorema de Pitágoras, vamos só relembrar a classificação dos triângulos que a gente viu no ano passado. Ó, os triângulos eles são classificados de duas formas, quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos lados, ele é classificado em equilátero, isósceles e escaleno. Triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, dois lados com a mesma medida e um com medida diferente. Triângulo escaleno, os três lados com medidas diferentes. Quanto aos ângulos, eles são classificados em acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui os três ângulos internos menores que 90 graus. Ou possui três ângulos internos agudos. Triângulo retângulo, ele possui dois ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, e um ângulo reto, igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90, certo? E dois ângulos agudos, menores que 90. Lembrando que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, tá ok? Isso a gente viu no ano passado. Mas vamos para o nosso tema de hoje em si, que é o Teorema de Pitágoras. Antes da gente entrar novamente aqui, vamos só lembrar. O triângulo retângulo, vou fazer aqui rapidinho para vocês, certo? O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, como eu falei anteriormente, e dois ângulos agudos, certo? Os lados do triângulo retângulo vão receber nomes especiais. Esse lado que fica de frente com o ângulo reto é a hipotenusa, certo? Hipotenusa. E os dois lados que juntos vão formar o ângulo reto, eles vão ser chamados de catetos. Então, nós temos cateto, cateto e hipotenusa, tá ok? Agora vamos para o nosso conteúdo em si. Teorema de Pitágoras. Nós temos aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenha um triângulo retângulo, tá? Aqui, ó, um ângulozinho reto, certo? E que em um dos catetos eu desenhe um quadrado. Em cima de um dos lados de um dos catetos eu vou desenhar um quadrado, certo? Onde o lado desse quadrado vai medir 3 centímetros. Ó, se é 3, então aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. No outro cateto, eu vou desenhar um outro quadrado, certo? Eu vou desenhar um outro quadrado, mas dessa vez ele medindo 4 centímetros. Então, aqui é 4, 4 e 4. E sobre a hipotenusa, eu vou desenhar um outro quadrado, só que a medida desse quadrado vai valer 5 centímetros. Tá certo? Vamos já fazer uma mágica. Magno, eu quero calcular a área desse quadrado. Como é que eu calculo a área desse quadrado? É lado vezes lado, base vezes altura, ou simplesmente 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, a gente não viu isso no estudo das potências, que vai dar 9. Magno, a área desse quadrado aqui, a área desse quadrado é 4 ao quadrado, que é igual a quanto? 4 vezes 4, que é igual a 16. E a área desse quadrado maior, Magno? A área desse quadrado maior é o que? É 5 ao quadrado ou 5 vezes 5, que dá igual a 25. Mas eu estou observando uma coisa bem interessante aqui. Será que o que eu estou observando é correto? Eu estou observando que se eu pegar o 5 ao quadrado, certo? Eu vou observar que ele é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso tá certo? Ou 25 é igual a 16 mais 9. Isso está correto? Está. A sua observação está perfeita, certo? Essa aqui é uma forma bem rápida da gente perceber que o Teorema de Pitágoras ele é válido. E é uma forma de eu reconhecer o triângulo retângulo. Então, vou generalizar aqui. Se eu tiver um triângulo retângulo, certo? Se eu tiver um triângulo retângulo, lógico que esse meu triângulo aqui está desproporcional. Vou fazer um mais bonitinho, tá? Vou fazer um mais bonitinho desse lado. Desconsidera esse primeiro que eu fiz, certo? Mas se eu pegar aqui, ó, a minha régua e construir um triângulo
um triângulo retângulo, tá certo? E se eu construir um triângulo retângulo, o que é que eu vou observar? Eu vou chamar a hipotenusa de A, certo? A medida da hipotenusa vai ser A. A medida de um dos catetos vai ser B. E a medida do outro cateto vai ser C. Pelo que a gente viu aqui, o que é que eu tenho? Ó, 5 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, eu posso dizer que A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado, que é um dos catetos, mais C ao quadrado, que é o outro cateto. Esse aqui é o famoso teorema, certo? Teorema de Pitágoras. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras me diz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá ok? Isso é o que o teorema de Pitágoras nos diz. Muito simples, bastante útil para resolver um monte de problemas em matemática, em física, certo? Em química, enfim, tá certo? No livro de vocês, ele vai apresentar, certo? Na página 108, a partir da página 198, ele vai apresentar um texto, certo? Falando sobre isso, falando sobre a demonstração do teorema de Pitágoras, que é mais ou menos isso que a gente acabou de fazer, tá ok? E vai mostrar alguns exemplos, tá ok? Por exemplo, vamos resolver um exemplo aqui, para vocês verem como é que se utiliza isso aqui. Magno, eu gosto de ver exemplos. Pois vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui um triângulo, tá certo? Um triângulo retângulo, tá ok? Esse lado vai medir 300 centímetros ou 300 metros, né? 300 metros. Esse lado mede 400 metros, esse lado mede X. Magno, o grande problema é eu identificar a hipotenusa, ó, isso aqui sempre é bom vocês fazerem para lembrar, ó. A, B, C. Mas se eu trocar esse daqui, tudo bem. Se trocar, não vai influenciar no final, muito no final não, tá ok? Muito bem, mas vamos lá. O meu problema é identificar a hipotenusa, o meu problema é identificar os catetos. Esse é o grande problema que eu tenho. Como identificar? Os dois catetos, quando eles se juntar, eles vão formar o ângulo de 90 graus. Pronto. Ah, Magno, então quer dizer que isso aqui é um cateto e isso aqui é outro cateto. Exatamente. A hipotenusa, ela é sempre de frente com o ângulo de 90 graus. Então, se você observar a hipotenusa, ela vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo e ela vai ficar de frente, ela vai estar olhando para o ângulo de 90 graus. Então, Magno, isso aqui é a hipotenusa, exatamente. Vamos aplicar o teorema. O que é que o teorema me diz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, eu posso aplicar diretamente aqui? Pode. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, é igual a 400 ao quadrado, certo? Mais 300 ao quadrado. Magno, por que você colocou entre parênteses? Só porque o número é grande, tá? Só por isso, mas não há essa necessidade não, tá? Certo? Não se preocupe. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual 400 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 160 mil. 160 mil. Mais 300 ao quadrado é 90 mil. 90 mil. Magno, agora eu vou somar esses dois. Exatamente. X ao quadrado é igual 160 mil mais 90 mil, certo? Vai dar quanto? Vai dar 250 mil. Ah, Magno, agora é só... Esse aqui é o resultado. Não, agora esse expoentezinho aqui, ó, ele vai vir para o segundo membro fazendo a operação inversa. Qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 250 mil. 250 mil. Muito bem, Magno, pelo amor de Deus, qual é a raiz quadrada desse número? Cobra os zeros, ficou que número? Ficou 25. Então, você vai tirar a raiz quadrada de 25, que é quanto? 5. Aqui tem quantos zeros? Tem 4. Significa que você multiplicou um número que tinha dois zeros por outro número que tinha 2 zeros. Então, 500. Certo? Então, a hipotenusa aqui vale 500. Tá certo?
Muito bem, mas Magno, se o problema pedir um dos catetos, se ele pedir um dos catetos, é só utilizar o teorema de Pitágoras do mesmo jeito. Vamos imaginar que, vou usar esse mesmo exemplo, vamos imaginar que ele dê um triângulo retângulo para você, certo? Aí ele tenha dito que a hipotenusa valia 500, um dos catetos valia 400 e o outro valia x, esse aqui. Como resolver? Mesmo jeito, 500 ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem, 500 ao quadrado a gente já sabe que vai dar 250 mil. Show! 400 ao quadrado vai dar 160 mil. Mais x ao quadrado. Beleza. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar o 160 para o segundo membro, para o primeiro membro, trocando o sinal dele. Então, vai ficar 250 mil menos 160 mil. Isso pode, Magno? Claro que pode. 160 mil igual a x ao quadrado. 250 mil menos 160 mil vai dar quanto? 90 mil. 90 mil igual a x ao quadrado. O expoente, resolver uma equação, não é isolar a variável, não é deixar o x sozinho. Esse expoente vai para o primeiro membro trocando, fazendo a operação inversa. Qual a operação inversa da radiciação? Da potenciação? A radiciação. Então, vai ficar raiz quadrada de 90 mil igual a x. Quanto é raiz quadrada de 90 mil? 300. Então, 300 igual a x. Ou mais, Magno, eu acho feio, eu acho bonito assim. X igual a 300. Pode, não tem problema. Certo? Então, essa é a forma de você aplicar o teorema de Pitágoras. Tá ok? Se pede a hipotenusa, faz dessa forma. Se pede, vamos lá. Se o problema pede a hipotenusa, para você calcular o valor da hipotenusa. Certo? Se o problema pede para você calcular o valor da hipotenusa, aí aplica o teorema. A ao quadrado mais é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas se o problema pede para calcular um dos catetos, certo? Por exemplo, se ele pede para você calcular o cateto b, então b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Mas ele pede para calcular o cateto C. C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Essas aqui são as três formas que você vai utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Nos problemas que vai surgir aí na vida de vocês, envolvendo este conteúdo. Tá ok? Então, basicamente, é só isso. O nosso estudo de hoje. Vejam o vídeo, é importantíssimo assistir o vídeo para vocês compreenderem. E depois que compreende, é só aplicar nas situações, problemas que vai surgir. Muito simples, tá ok? Então, boa aula a todos, façam as atividades propostas e até a próxima. Valeu, pessoal!